Olá e bem-vindos! A questão que nos traz aqui hoje é esta: como é que, em Angola, um país tão rico em recursos, tanta gente vive com tantas dificuldades? Para tentar perceber isto, vamos mergulhar nas palavras e na luta do ativista Francisco Teixeira, um homem que arrisca absolutamente tudo para que a sua mensagem seja ouvida. E para começar, nada melhor do que esta frase, que nos atinge em cheio. São as palavras do próprio Teixeira, dirigidas a um artista, e acho que encapsulam na perfeição a frustração profunda que alimenta toda a sua luta. Bem, e como é que tudo isto começa? Toda a revolta tem uma faísca, não é verdade? Nesta primeira parte vamos perceber qual foi o momento exato em que a observação de Francisco Teixeira se transformou numa missão. E essa faísca foi o contraste brutal que ele via todos os dias. Por um lado, o luxo da elite em bairros como Talatona, e do outro, a realidade duríssima que ele e a esmagadora maioria dos angolanos sentiam na pele. E esta imagem ilustra perfeitamente o que ele sentia. Ele conta que via os filhos da elite a serem levados em autocarros escolares, enquanto outros, como ele, tinham de ir a pé e levar o seu próprio banco de casa para se poderem sentar na sala de aula. É uma imagem fortíssima que, claro, alimentou todo o seu sentimento de injustiça. E foi precisamente no movimento estudantil que tudo isto deixou de ser só um sentimento, para se tornar um apelo à ação. Ele viu com os próprios olhos o impacto do abandono sistémico na juventude do país, escolas sem água potável, onde as crianças apanhavam infecções só por não terem condições básicas de higiene. Esta revolta pessoal levou Teixeira a um diagnóstico, um diagnóstico chocante sobre o seu país, e é isso que vamos ver a seguir. O argumento central dele é este, e é muito forte. Angola não é de todo um país pobre. É um país imensamente rico, mas com uma população profundamente empobrecida. Ele acredita que a riqueza existe, claro que sim, mas está concentrada nas mãos de muito, muito poucos. E para que não restem dúvidas de que isto não é só uma percepção, há números. Angola está na posição 148, em 193 países, nos índices globais de pobreza. Quer dizer, isto é uma estatística que reflete uma realidade muito, muito dura. E este exemplo ilustra o custo humano disto de uma forma brutal. O Teixeira conta que uma única refeição num restaurante de elite pode chegar aos 38.000 kwanzas. Ora, isso é o mesmo que um trabalhador ganha num mês inteiro. É quase surreal. Ou seja, o ponto crucial aqui é que o problema não é a falta de dinheiro. Teixeira argumenta que a riqueza é deliberadamente retida por um pequeno grupo. Um grupo que, segundo ele, precisa que as pessoas se humilhem perante eles para receberem apenas migalhas. Agora, entramos numa parte da crítica dele que é fascinante e, ao mesmo tempo, muito dura. Como é que o abandono da cultura não é um mero acaso, mas sim uma estratégia deliberada? O Teixeira olha para esta lista de heróis nacionais e faz uma pergunta muito simples. Por que é que estas figuras, que inspiraram uma nação inteira, não têm ruas, não têm escolas, não têm estátuas em sua homenagem? Por que é que não são celebrados em vida? Então a pergunta impõe-se, não é? Se a arte e a cultura são tão importantes para um povo, por que é que os seus criadores são tão deixados à margem? E a resposta dele é cortante. Ele defende que a classe dominante prefere artistas pobres e dependentes. Porquê? Porque um artista que seja financeiramente independente torna-se uma voz poderosa, uma voz dissidente. Torna-se alguém que já não pode ser controlado. E atenção, a linguagem que ele usa para descrever isto é mesmo muito forte. Ele acredita que a elite sente uma espécie de satisfação em ver figuras da cultura a serem humilhadas, a terem de pedir ajuda publicamente, quando poderiam perfeitamente ter vivido com dignidade o seu próprio trabalho. Claro que levantar a voz desta maneira tem um preço, e um preço bem alto. O Teixeira fala da pressão constante que ele e outros ativistas vivem. Fala de ter sido espancado, de ter sido preso várias vezes, de viver num ciclo implacável de intimidação, tanto física como psicológica. Mas se calhar o pior é quando a intimidação passa para outro nível, quando tocam na família. Ele conta um episódio em que entregaram uma carta com ameaças à filha dele, pequenina, na escola. É uma tática clara para lhe dizerem: nós sabemos onde te encontrar, e para o silenciar. E perante tudo isto, qual é a resposta dele? É esta. Ele já recusou ofertas de asilo, diz que não pode ir contra a razão pela qual nasceu em Angola e afirma que não vai ser intimidado até se calar ou fugir para o exílio. Então, depois de tanto sacrifício, depois de tanta luta, qual é o objetivo final? Vamos agora olhar para a visão que Francisco Teixeira tem para uma nova Angola. A visão dele está muito focada em mobilizar os mais jovens para exigir uma mudança. Ele aponta o ano de 2027 como um marco absolutamente crítico para o futuro do país, porque acredita que a mudança não vai ser oferecida, vai ter de ser conquistada.
Porque, no fim de contas, esta luta vai muito para além da política, não é? Trata-se de algo muito mais básico, muito mais fundamental, garantir que cada angolano possa ter 3 refeições por dia e viver sem ser humilhado, ter acesso a oportunidades e a respeito. E terminamos com esta visão, que é o sonho dele. Um futuro em que a imensa riqueza do país sirva finalmente o seu povo. E a pergunta que fica a pairar no ar é esta: o que é realmente preciso para construir uma nação onde todos, e não apenas uma minoria, possam verdadeiramente prosperar?